Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esta atividade de estudo sobre a doutrina dos Espíritos. Meu nome é Getro Barbosa de Oliveira, sou tarefeiro do Centro Espírita Paz do Senhor e nos coube abordarmos hoje o tema Determinismo e Livre-Arbítrio. Mas antes, gostaríamos de convidá-los a elevarmos os nossos pensamentos a Deus, buscando sintonia com Jesus, nosso Mestre, buscando o amparo de Deus, nosso Pai, para que possamos ser inspirados, sermos intuídos, e para que possamos ter ampliada a nossa capacidade de compreensão, de maneira a serem proveitosos estes breves momentos em que aqui estaremos, imbuídos de uma mesma intenção, conhecer um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus quando aqui esteve. Gratos te somos, Senhor, pela oportunidade, te pedimos que seja conosco e que nos ampare agora e sempre. O tema que nos coube abordarmos no trabalho de hoje encontra-se na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da Lei de Liberdade. Nesse capítulo, Kardec vem com muita propriedade, esta terceira parte do Livro dos Espíritos, para aqueles que não conhecem, é a parte que trata das leis morais. Porque a obra, o Livro dos Espíritos, é dividida em 4 partes, e cada parte desta obra é melhor abordada, é mais detalhada nas obras que compõem o Pentateuco. Então, o Livro dos Médiuns, o livro O Céu e o Inferno, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro A Gênese são as 4 obras de Kardec que compõem a explicação a respeito das 4 partes do Livro dos Espíritos. E nesta terceira parte, que trata das leis morais, na Lei de Liberdade, é que Kardec aborda a temática do livre-arbítrio. Mas trata também, nesta mesma Lei de Liberdade, Kardec sobre os seguintes subtemas: liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico do móvel das ações do homem. Então, esta é a temática da Lei de Liberdade, capítulo 10, da terceira parte do Livro dos Espíritos. No entanto, a doutrina espírita não veio trazer nada novo. Ela veio como consolador prometido pelo Cristo por 2 motivos. O primeiro deles, conforme o próprio Mestre Nazareno nos disse, foi de fazer relembrar os seus ensinamentos, pois sabia eles que haveríamos de esquecer. Haveríamos de distorcer os seus ensinamentos conforme o nosso interesse pessoal, conforme as nossas próprias paixões. E a segunda motivação veio trazer-nos coisas novas, informações que, dado o nível evolutivo em que nos encontrávamos à época em que ele aqui esteve, não tínhamos condições de compreender. E passados estes quase 2000 anos, porque o Espiritismo nasce com o Livro dos Espíritos em 1857, passados esses quase 2000 anos, a humanidade terrena já tinha adquirido uma certa maturidade, um certo conhecimento e um amadurecimento intelectual e moral, de forma a ser possível que esta promessa de Jesus pudesse ser cumprida. Então ele nos envia a doutrina espírita, que não nos traz nada novo. E por não nos trazer nada novo, vem relembrar o que o Cristo ensinou. E foi o próprio Cristo que, quando aqui passou, nos deixou a máxima lá do livro, lá trazida pelo evangelista João, no seu capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Emmanuel, quando comenta esse trecho no livro Fonte Viva, nos deixa muito clara a informação de que não se trata da verdade provisória, não se trata da verdade passageira, não se trata do conceito de verdade que cada um de nós possui, porque esse conceito de verdade que cada um de nós possui é um conceito embasado na nossa própria história pessoal, individual de cada um. Nós que fomos criados na simplicidade e na ignorância, que passamos lá pelo reino mineral, pelo reino vegetal, que atingimos hoje e aqui estamos ainda no reino hominal, tivemos uma história. Foram diversas reencarnações, foram experiências que enfrentamos, foram vidas, ou melhor dizendo, foram existências que tivemos, ora como homens, ora como mulheres,
ora como pais, ora como filhos, mas foram experienciações que tivemos, individuais, que nos fizeram crescer como espíritos imortais que somos, que nos trouxeram um aprendizado e que servem de base de todo o conhecimento que vamos adquirindo. Então nós vamos percebendo o mundo sob o prisma, sob a lente, ou através do prisma, através da lente, que é formada por essas nossas experiências. Então cada um tem uma visão e um conceito de verdade. No entanto, isto não passa de um ponto de vista. Ponto de vista que, como diz Emmanuel na obra citada, muitas vezes é distorcido pelas nossas paixões e até pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelo nosso interesse pessoal. Portanto, nós não temos a percepção da verdade real, da verdade divina. Nós temos alguns nuances, nós temos pontos de vista. E não há problema algum em termos pontos de vista, porque isso faz parte do processo evolutivo. À medida que nós vamos adquirindo conhecimento, crescendo moral e intelectualmente, nós vamos ampliando o nosso ponto de vista. Nós vamos tendo maior entendimento da verdade divina. E por conta disso, fazendo escolhas mais assertivas. Mas só será um ponto de vista ao ponto de nos tornar melhores efetivamente quando estivermos lá no nível de espíritos puros. Por enquanto, espíritos imperfeitos, no meio da caminhada, temos os nossos pontos de vista. Então, não é esta verdade que entendemos que liberta, mas a verdade divina. E se é a verdade divina que liberta, e à medida que vamos evoluindo como espíritos, vamos ampliando o entendimento dessa verdade divina, por consequência, vamos a par e passo, a pouco e pouco, nos tornando criaturas mais livres. Esta liberdade é uma conquista que se dá à medida que nós vamos caminhando no sentido de adquirir o conhecimento. No sentido de conhecermos a verdade. Conhecereis a verdade e esta verdade vos libertará. Então estamos nesta caminhada evolutiva ainda precisando deste conhecimento. E é esta oportunidade bendita que nos é trazida através da doutrina espírita, que permite que nós tenhamos o conhecimento e mais, que através do entendimento e da compreensão do que nos traz, da prática daquilo que entendemos como sendo certo, que nós vamos crescendo como espíritos imortais. Dentro destas limitações que ainda vigem a nossa existência, nós vamos exercendo este livre-arbítrio. Porque Kardec pergunta, lá na questão 843 do Livro dos Espíritos, o seguinte: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta dos Espíritos é muito clara. Aliás, como claras são todas as respostas trazidas pelos Espíritos nas questões do Livro dos Espíritos. A resposta dos Espíritos nos diz assim: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Ou seja, não teríamos por que sofrer as consequências das escolhas feitas se isso não dependesse de nós mesmos. Se não tivéssemos a liberdade de escolher. Então, é bem enfática essa resposta que nos diz ali, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, para que não sejamos máquinas, é que a providência divina nos colocou, nos criou com esta virtude que é efetivamente a questão da liberdade de ação, ou o livre-arbítrio. Para que nós possamos trafegar nesta nossa caminhada evolutiva de forma responsável, porque somos efetivamente responsáveis pelo caminho que escolhemos. Somos efetivamente responsáveis pelas escolhas que fazemos. Nos esclarece que o entendimento desta verdade se dará na medida que nós vamos crescendo e evoluindo como criaturas imortais. Então, nós temos a liberdade de escolha. Nós temos este nosso livre-arbítrio. E Kardec, com muita propriedade, em uma obra que não é muito conhecida,
uma obra que antecedeu o Livro dos Médiuns, mas que é muito importante de ser conhecida, porque nela Kardec traz um vocabulário. Kardec traz mais de 70 verbetes que ele conceitua, ou seja, que ele traz o entendimento de o que deve ser entendido com os conceitos que elaborou à época. Esta obra é Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Então, nesta obra, conceituando o livre-arbítrio, Kardec nos diz assim: livre-arbítrio é a liberdade moral do homem, faculdade que ele tem de se guiar pela sua vontade na realização de seus atos. Os espíritos nos ensinam, nos diz Kardec, que a alteração das faculdades mentais, por uma causa acidental ou natural, é o único caso em que o homem fica privado de seu livre-arbítrio. Fora disto, é sempre senhor de fazer ou não fazer. Ele goza desta liberdade no estado de espírito, e é em virtude desta faculdade que escolhe livremente a existência e as provas que julga próprias para o seu progresso. Ele a conserva no estado corporal, a fim de poder lutar contra estas mesmas provas. Os espíritos que ensinam esta doutrina não podem ser maus espíritos. Então nós vamos ver neste conceito de Kardec que livre-arbítrio é a liberdade moral do homem, é uma faculdade que é respeitada pelos espíritos superiores e que lhe permite fazer as escolhas, que lhe permite tomar este ou aquele caminho, seguir este ou aquele caminho. Esta escolha que é feita, como dissemos anteriormente, com base no entendimento do homem a respeito da verdade. Mas é óbvio, nós sabemos que neste processo de escolhas nós sofremos influências. Aliás, já dizia Honório Onofre de Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira, que o objetivo da doutrina espírita é promover a evolução de modo consciente. E o que ele queria dizer com isso? Que o objetivo da doutrina é nos capacitar, através do entendimento da verdade, de forma que nos tornemos cada vez mais livres e, em consequência deste conhecimento que traz a liberdade, também vem as escolhas mais assertivas. Então nós vamos promovendo a nossa evolução, porque de forma inconsciente não precisamos ser espíritas. Aliás, não precisamos nem acreditar em Deus, porque a força da lei nos levará de roldão até o destino ao qual estamos fadados, que é a perfeição. Agora, obviamente que quando este processo de crescimento se dá sem que seja de uma forma consciente, o sofrimento será maior. As provas, os tropeços, as escolhas equivocadas. Esta caminhada será uma caminhada mais difícil. No entanto, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade que nos é dada por Deus, respeitada pelos espíritos superiores, de escolhermos esta caminhada. Queremos ela mais difícil ou queremos ela nos valendo da ferramenta do conhecimento da doutrina espírita para que ela seja, entre aspas, um pouco mais fácil, no sentido de mais célere para o nosso destino final. Então é uma escolha que fazemos que é respeitada pelos espíritos superiores. Quando Kardec indaga, lá quando trata sobre a escolha das provas, no Livro dos Espíritos, aos espíritos, se nós temos conhecimento prévio, ou seja, se antes de reencarnarmos nós sabemos as dificuldades que iremos enfrentar, será que eu sei que eu serei um pai que terei um filho difícil? Será que eu sei que eu serei um filho que terei um pai difícil? Será que eu sei que passarei por dificuldades tremendas das questões materiais? Será que eu sei que eu terei uma família bastante amorosa que me acolherá? Nós temos esse conhecimento prévio antes da nossa reencarnação e a resposta dos espíritos a esta questão é extraordinária. Eles respondem dizendo assim: é Ele próprio que escolhe as suas provas. Ou seja, não só nós temos esse conhecimento prévio antes de reencarnar, dentro daquele planejamento que é feito no nosso processo reencarnatório, das dificuldades que iremos enfrentar, como somos nós mesmos que escolhemos essas dificuldades. E quando o espírito
participando desse processo de planejamento da sua próxima reencarnação, escolhe provas que os espíritos tutelares, que o seu anjo de guarda, que os amigos espirituais, que os nossos mentores sabem que nós iremos falhar, eles permitem que nós continuemos com a escolha. Respeitam o nosso livre-arbítrio, porque compreendem com a visão ampliada que tem, que não há outra forma de aprendermos, a não ser passando por aquela experienciação, ainda que seja uma experienciação de tombar, de cair, de falhar. E isto nos trará um aprendizado. Então permitem que nós façamos escolhas, até mesmo de provas que já sabem de antemão que nós não conseguiremos ultrapassar. No entanto, neste planejamento, são analisadas, isso Kardec nos diz também no capítulo que trata das provas do Livro dos Espíritos, são analisadas todas as condições de vitória. Então todas as ferramentas para que sejamos bem-sucedidos são colocadas à nossa disposição, como por exemplo o conhecimento da doutrina espírita, que vem nos alargar o entendimento para nos capacitar a fazermos melhores escolhas ou escolhas conscientes, como falava Honório Onofre de Abreu. Mas, obviamente, que sempre haverá uma influenciação. Nos diz Carlos Rizzini em uma obra... Carlos Rizzini tem uma obra muito conhecida, que é Evolução para o Terceiro Milênio, objeto de estudo, inclusive, em algumas casas espíritas. Mas, além desta obra, ele tem outros livros que escreveu, e um deles intitula-se O Homem e Sua Felicidade. Então, Carlos Rizzini, neste livro, O Homem e Sua Felicidade, nos diz assim, semelhante propriedade o torna, ele está falando aqui em específico do livre-arbítrio, semelhante propriedade o torna responsável pelos atos. Isto significa que ele há de responder pelas consequências do que fizer, sem procurar ocultar-se detrás de outrem, ou seja, a quem cabe o mérito ou o demérito pela escolha que fiz, a mim mesmo. É por isto que os espíritos superiores respeitam desta forma, que citamos há pouco, o nosso livre-arbítrio. Respeitam a ponto de nos permitirem que nós façamos escolhas equivocadas. Respeitam o nosso livre-arbítrio. Porque assim nós iremos crescer. Porque assim nós teremos as recompensas, os méritos ou os deméritos pelas escolhas que fazemos. Portanto, é um direito nosso, dado por Deus e respeitado pela espiritualidade superior. Aqueles espíritos que nos querem o mal, aqueles que não desejam que sejamos vitoriosos no planejamento reencarnatório, estes tentam nos influenciar negativamente. Tentam fazer com que nós façamos escolhas equivocadas e, quando fazemos as assertivas, tentam nos demover daquele caminho reto para um caminho tortuoso. Então são vários fatores que nos influenciam na questão da escolha dos caminhos a seguir. Existem fatores internos. Como dissemos anteriormente, nós somos fruto de uma caminhada. Nós tivemos várias existências aqui para trás. Já fomos homens, já fomos mulheres, já fomos pais, já fomos filhos, já fomos avós. Tivemos várias experienciações aqui para trás. Estas experienciações nos trouxeram um grande conhecimento, nos trouxeram um grande aprendizado. E também, por conta deste aprendizado, nós temos impulsos, nós temos desejos e nós temos tendência. Quando falamos grande, nós estamos falando da quantidade de conhecimento, não da qualidade. Então, temos os nossos impulsos e temos os nossos desejos, que influenciam sobremaneira, fortemente, nas escolhas que fazemos. Quando trata lá do esquecimento do passado na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que, para sermos bem-sucedidos na nossa atual existência, Deus nos deu tudo o que precisamos, a voz da consciência e as tendências instintivas. Privou-nos daquilo que nos seria prejudicial, por exemplo, a lembrança do passado. Então, ele já nos diz ali que as tendências instintivas, que se manifestam através dos impulsos e dos desejos, agem sobre as escolhas que fazemos de maneira muito forte. Além disso, desses fatores internos, dos impulsos e das tendências, nós temos também fatores externos, que nos influenciam nas escolhas. Podemos aqui citar a ética,
O que é a ética? A ética é um código de posturas feito, criado por uma sociedade, criado por um país, criado por um mundo. E dentro deste código de posturas, nós criamos também, que é também definido pelas leis humanas, nós criamos também o nosso código de postura social, de postura pessoal. Então existe o código de ética social, o código de ética pessoal e o código de ética do Cristo, que é uma conquista do espírito num determinado nível evolutivo. Nós ainda agimos conforme a nossa própria ética. Significa fazer aquilo que achamos o certo. Mas nem sempre aquilo que nós achamos certo é o certo, porque nós achamos que é certo com base no quê? Com base na nossa experiência. E não há nada de errado nisso. Eu devo sempre agir conforme aquilo que eu acho que é correto, mas estar sempre disposto a mudar o meu pensamento quando me convenço de que aquilo estava equivocado. Então, fatores internos, os impulsos e os desejos, fatores externos, a ética e os outros. Os próximos, as outras criaturas, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos companheiros de casa espírita, influenciam nas nossas escolhas. Então nós estamos naquele meio, sendo influenciados por forças internas, sendo influenciados por forças externas e tendo que tomar uma decisão. No entanto, sempre, em todas as situações, Senhor de nós mesmos, livres para tomarmos as escolhas. Obviamente, estamos aqui falando de condições normais. Não estamos falando daquela situação de influenciação que se dá por um processo muito longo, em que a criatura torna-se dominada pelo externo ou pelos outros e não tem mais poder de escolha. Não estamos falando disso, porque mesmo esse processo de obsessão que se dá de uma potência muito grande, iniciou com uma simples influenciação. E foi naquele momento que a criatura não usou o seu livre-arbítrio para tomar o bom caminho. Está agora lá adiante sofrendo as consequências. Obviamente necessitada de ajuda e devemos auxiliar sempre que nos for possível. Mas sempre nós somos senhor das escolhas que fazemos. E além disso, além das influências internas, impulsos, desejos, das externas, a ética e os outros, nós temos a influência do corpo físico. Será que somos criaturas livres e não sofremos nada da influência do corpo físico? Em absoluto, sofremos sim. Se estivermos agora com vontade de ir ao banheiro, se estivermos agora com sono, se estivermos agora sentindo fome, muito difícil se tornará ouvirmos essa exposição até o final. Mas quem é que sente sono? Quem é que sente vontade de ir ao banheiro? Quem é que sente fome? Não é o espírito. É o corpo físico que sente essas necessidades. Então nós vemos por aí que o corpo físico também influencia nas escolhas que fazemos. Aliás, nós, enquanto criaturas encarnadas, somos o resultado desta interação. Não somos só espírito e também não somos só corpo físico. Somos o resultado da interação entre o corpo físico e o espírito, senhor deste corpo que somos nós. Nós influenciamos o corpo através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções. E, em contrapartida, sofremos também a influência do corpo nas escolhas que fazemos. Então, por aí nós começamos a perceber que não existe total liberdade. Mesmo quando no fenômeno do sono, no qual nós todas as noites passamos pela experienciação semelhante ao processo da morte, em que deixamos o nosso corpo físico, saímos do nosso corpo físico e adentramos ao mundo espiritual para fazermos aquilo que queremos, para fazermos aquilo que desejamos. Mesmo neste processo, nós não estamos desligados da influência do corpo físico, porque se algo acontecer no nosso corpo físico, nós somos puxados novamente para dentro dele. E muitas vezes até nós fugimos para dentro do corpo físico. Quem não lembra ou não tem uma experiência de um momento, de um sonho, lembra do sonho depois do fato que aconteceu, mas lembra que estava passando por uma dificuldade muito grande, difícil de se desvencilhar e de repente, pim, acordou. O que foi isso? Foi a fuga. O espírito foge para dentro do corpo, para o seu corpo físico, quando a situação ali fora, no plano espiritual, se torna, no seu entendimento, uma situação difícil.
Então nós vamos perceber que, apesar de ocorrerem essas influenciações dos fatores que citamos, fatores internos, fatores externos e do corpo físico, no processo de escolha, a criatura sempre tem a oportunidade de exercer esse direito natural que existe, que é a liberdade de ação, o livre-arbítrio. Liberdade moral da criatura de direcionar os seus atos conforme o seu entendimento, conforme o seu desejo. Esse direito que é sempre respeitado pelos espíritos superiores. Nos diz Hermínio Corrêa de Miranda, numa obra intitulada Autismo, em que ele vai tratar desta dificuldade psicológica pela qual atravessam alguns dos nossos companheiros de caminhada, de uma forma extraordinária. Fica aqui a sugestão da obra, Hermínio Corrêa de Miranda, o livro intitulado Autismo. Quem tiver interesse em se aprofundar sobre esse tema, sugerimos a leitura da obra. E num trecho deste livro ele nos diz assim: estamos sempre aferindo as informações que recebemos com os nossos sensores individuais. Contudo, não quer dizer que tais ideias tenham de ser dogmaticamente irremovíveis. Então, aquilo que falamos anteriormente. Os nossos sensores individuais são os conhecimentos que nós adquirimos, que nos trouxeram até aqui e embasado nos quais nós fazemos as nossas análises e fazemos as nossas escolhas. Nós, com as experienciações que tivemos, vamos tomando caminhos que no nosso entendimento são assertivos, e nem sempre o são. Mas tenhamos a certeza de que em nenhum momento dessa nossa caminhada evolutiva nós estivemos, não estamos e não estaremos sozinhos. E é até uma questão que vale a lembrança, em se tratando de livre-arbítrio, que o nosso anjo de guarda, e o que é o anjo de guarda? Quando trata lá no capítulo sobre anjo de guarda do Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece. É um espírito de um nível evolutivo muito superior ao nosso, que tem como missão nos tutelar, nos auxiliar, nos acompanhar nesta nossa atual reencarnação, nos aconselhando, nos motivando, nos consolando, nos assessorando, para que, apesar deste limitado conhecimento da verdade que ainda temos, possamos ser mais assertivos nas escolhas que fazemos, possamos acertar mais e errar menos. Mas este amigo, este irmão espiritual que nos acompanha, que nos encaminha, respeita também o nosso livre-arbítrio. Para nós termos uma noção do que é esta criatura, vamos fazer um pequeno exercício. Que cada um pense em alguém que ama muito. Um alguém por quem nutre um profundo amor. Um alguém que nos dá prazer o convívio. Um alguém cuja ausência nos faz sofrer, nos faz falta, nos traz saudade. Pense, sinta, tenha este sentimento, perceba esse sentimento com relação a esta criatura. Agora multiplique por 1000 vezes esse sentimento. E nós vamos ter uma vaga noção do sentimento que este irmão, que este espírito, que é o nosso anjo de guarda, sente por nós. A ponto de dedicar-se, na nossa atual reencarnação, ao processo de nos auxiliar. No entanto, este companheiro, ou companheira, dependendo da sua escolha, ele pode apresentar-se como homem ou como mulher, respeita o nosso livre-arbítrio. Então nos aconselha. Quando a gente não dá muito ouvido, ele fica nos acompanhando. Deixa, como nós deixamos os filhos, às vezes, nós que estamos na posição de pais e de mães, deixa que o seu tutelado dê, entre aspas, as suas cabeçadas. Porque sabe que não tem outra forma dele aprender. E aí, quando ele tomba, vai lá e auxilia, ajuda, aconselha, motiva, consola, para que ele continue na sua caminhada evolutiva. Então nós vamos perceber que esse direito natural é tão respeitado que é respeitado até pelo meu anjo de guarda. E quantas vezes hoje eu já conversei com o meu anjo de guarda?
Porque se eu quero que ele me ajude, eu devo pedir que ele me ajude. Devo autorizá-lo a me auxiliar também. Então, conversar com seu anjo de guarda. Meu amigo, tu que me conheces profundamente, tu que sabes os meus desejos e os meus impulsos, tu que sabes as influências externas que eu sofro, tu que conheces as deficiências e as dificuldades do meu corpo físico, conheces as minhas vontades, conheces a minha forma de ser, me auxilia. Eu estou passando por este problema, estou precisando de um aconselhamento. E eu te autorizo, meu amigo, a me aconselhar, a me orientar, a me sugerir qual é o melhor caminho a ser tomado. Eu te peço, querido amigo, o teu amparo. Conversando assim com o anjo de guarda, fazendo uso desta oportunidade que a providência divina nos deu de termos um mentor espiritual, de termos um amigo espiritual, de termos um anjo de guarda com esta finalidade, que assumiu esta missão. Lembremos que quando nós falamos a respeito das análises que são feitas no planejamento reencarnatório, nós citamos que as probabilidades de sucesso são analisadas. E as ferramentas necessárias a esse sucesso na empreitada da reencarnação também são analisadas. Então, o anjo de guarda é uma das ferramentas que a providência divina nos coloca ao nosso dispor, para que nós possamos fazer uso e sermos bem-sucedidos nas escolhas que fazemos. Então há necessidade de que nós conversemos com este amigo, que respeite o nosso livre-arbítrio e que permite que assim seja. Portanto, dentro desta conversa e desta fala que fizemos, nós vamos perceber que o determinismo da lei só se cumpre a partir do momento da escolha. No entanto, não foi sempre assim. Nós que somos criaturas que fomos criadas simples e ignorantes, que passamos lá pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e que estamos aqui no reino nominal, tivemos um processo anterior ao estado nominal em que foi a força da lei que nos trouxe até ali, ou seja, o determinismo da lei. A coisa cedeu porque tinha que ceder. A partir do momento que nós nos individualizamos, não mais como princípio espiritual, mas com espírito com E maiúsculo, conforme fala Kardec no Livro dos Espíritos, a partir desse momento começa a aparecer também no processo evolutivo da criatura, na sua caminhada, a liberdade de ação, o livre-arbítrio. E à medida que nós vamos crescendo nesta caminhada evolutiva, vai se ampliando a nossa liberdade de ação e vai diminuindo o determinismo que ainda vige, que ainda coexiste. Porque nesse nosso nível evolutivo, conforme fala Emmanuel no livro O Consolador, nas questões 132 e 133, o determinismo ainda existe em paralelo com o livre-arbítrio no nosso nível evolutivo. Mas à medida que nós vamos crescendo como espíritos, vai diminuindo o determinismo, a nossa capacidade de escolhas assertivas vai aumentando e o livre-arbítrio vai aumentando. É como a criança. Nós não deixamos os nossos filhos livres para escolherem o que quiserem. Algumas questões nós esclarecemos, mas às vezes a criança faz birra e o pai ou o tutelar vai lá e não, você vai fazer dessa forma. Ou seja, existe uma limitação na liberdade de escolha da criança. Nós não passamos de crianças espirituais. Então a nossa liberdade de escolha também é limitada. Mas à medida que a criança vai crescendo, vai assumindo, vai passando pela adolescência, pela pré-adolescência, adolescência, fase adulta, juventude, fase adulta, depois a velhice, depois a decrepitude, conforme essa cronologia do corpo físico vai acontecendo, a liberdade de ação também vai se ampliando. A mesma coisa acontece com o espírito, que também passa pela fase infantil, pela fase adolescente, pela fase adulta e por aí vai. Então nós vamos crescendo intelectual e moralmente e vamos ampliando a nossa capacidade de escolhas e por conta disso também a nossa responsabilidade. A quem mais ceder, mais será cobrado. Quanto mais eu sei, mais responsabilidade eu tenho pelas escolhas que faço. Ou seja, as consequências de fazer uma coisa errada para aquele que sabia que era errado são mais duras do que aquelas que sofre aquele que não sabia que aquilo era errado. Aí está a justiça e o amor divino, a cada um conforme as suas obras. A quem mais ceder, mais será cobrado. Então a liberdade
traz de arrasto a responsabilidade. Senão não seria liberdade. A liberdade traz de arrasto a responsabilidade. É uma consequência desta faculdade sendo exercida, a responsabilidade. E para finalizarmos, nós gostaríamos de trazer uma mensagem do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está lá no livro Fonte Viva, em que Emmanuel, lá no capítulo de número 173 do livro Fonte Viva, intitulado Ante a Luz da Verdade, em que Emmanuel vem tratar exatamente sobre esse tema. Conhecereis a verdade vos libertará. E Emmanuel nos diz assim: a palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Em uma das questões do Livro dos Espíritos, quando trata de felicidade, quando indaga aos Espíritos sobre a verdadeira felicidade, eles nos respondem dizendo que, com relação às questões materiais, felicidade é a posse do necessário. Com relação às questões morais, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, aquele que conhece a verdade embasa este conhecimento na submissão ao dever fielmente cumprido, conhecendo que, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida, que somos criaturas imortais e indestrutíveis, que estamos aqui numa passagem terrestre, nesta escola evolutiva que é o planeta, que estamos cercados por amigos, por companheiros de caminhada, e que todos aqui unidos evoluiremos em conjunto, e tornaremos logo ali adiante esse planeta escola no qual habitamos um planeta de um mundo melhor. Mas para isso se faz necessário o estudo, o aprendizado, o conhecimento, o colocar em prática esse aprendizado e nos tornarmos criaturas melhores. Que possamos nós, com base neste entendimento de livre-arbítrio que a doutrina nos traz, sermos mais assertivos, fazermos melhores escolhas e nos transformarmos positivamente em homens de bem. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado por todos aqueles que permaneceram conosco até aqui e por todos aqueles que estão assistindo esta pequena contribuição no sentido de entendermos mais um pouco sobre a doutrina dos Espíritos. Gostaríamos então, para finalizarmos a nossa fala, de mais uma vez convidá-los a elevarmos os nossos pensamentos ao alto, agradecidos a Deus, agradecidos ao Mestre Jesus, pela oportunidade bendita de aqui estarmos. Estamos aqui, Pai amado, reencarnados neste momento, passando pelas dificuldades que estamos passando, mas certos de que não nos abandonas, de que todas as ferramentas necessárias ao sucesso nos foram providenciadas, e que o Teu auxílio e o Teu amparo nunca faltou, não nos falta e não nos faltará. Imbuídos das melhores intenções, certos da Tua presença, nos despedimos. Que assim seja. Muito obrigado.